seja bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula de hoje, nós vamos focar no livro. Agora vamos adentrar no nosso livro. Pegue seu livro e vamos ler a introdução, tudo bem? Com muita atenção e com bastante calma nesta hora, ou com muita hora nesta calma. Pois bem, eu já fiz uma introdução para você do nosso conteúdo, do que nós vamos estar estudando, do que vamos estar falando, né? Essas primeiras aulas é sobre o diácono, tá? Depois vamos estudar sobre o presbítero e assim sucessivamente, tá? Então, olha só, introdução do livro, tá? O diácono é uma figura muito importante na igreja. O diácono passa em muitos casos desapercebido nessas igrejas. As pessoas veem como aquele irmão que serve a água ou que ajuda o pastor, sem imaginar que para aquela pessoa estar ali, no caso servindo como diácono, havia uma avaliação criteriosa para o desenvolvimento deste ministério tão precioso, o diácono ou o diaconato. Tá? Ele não está ali servindo água para o pastor, pegando a cadeira aqui, colocando outra cadeira ali, mostrando para o irmão onde é que ele deve sentar, guiando os irmãos, as crianças. Ele não está ali simplesmente porque ele é bonzinho do coração ou porque não tinha outra pessoa. Não. Ele passou por um preparo para estar ali. Não é um qualquer. Tem pessoas que pensam, não, é o irmãozinho lá da portaria. Não, ele não é o irmãozinho da portaria. Ele é o diácono que eu seguia na portaria. Ele é o mais importante se tratando do porteiro. Porque até o pastor, para poder entrar na igreja, tem que passar pelo porteiro. Não é verdade? Então não é qualquer pessoa. O diácono não é avaliado de qualquer maneira. Ele passa por um processo de observação. Tá? Este livro mostrará a origem do diácono, bem como as características ou exigências bíblicas para que uma pessoa possa ser reconhecida como um diácono ou diaconisa, pois é na prática diária que os seus frutos mostrarão se realmente ela possui as atribuições necessárias para a função exercida. Agora, você lembra que eu falei que quando você vem ser separado a diácono, auxiliar, a presbítero, a evangelista, já é um reconhecimento daquilo que você já faz? Então está aqui, no próprio livro. Presta atenção, pessoas possam ser reconhecidas como um diácono ou diaconisa, pois a prática diária que os seus frutos mostrarão se realmente ele ou ela possui as atribuições necessárias para tal função. Se eu fui separado é porque eu já faço aquilo com excelência. Então, você está fazendo esse curso é só para você conhecer os termos técnicos, é só para você se aprofundar mais, mas você já é um diácono. É por isso que o pastor já está te separando. É por isso que o pastor falou que você vai ser um diácono. É porque você já leva água para o pastor. É porque você já guia o irmão até a cadeira que ele vai sentar. É porque você já consegue, com muita sabedoria, falar com as crianças que estão correndo no seio da igreja. Você já exerce isso. Agora você vai conhecer passo a passo para saber onde você está acertando e aonde você precisa melhorar. Somente. Tudo bem? Existe, entretanto, uma confusão sobre este assunto. Em alguns casos, a figura do diácono é supervalorizada, tirando a sua verdadeira identidade, que é de um servo. Porque em alguns lugares o diácono, às vezes, está acima de um servo. Sério mesmo. No Antigo Testamento, os diáconos, só para você ter uma ideia, eram juízes. Você sabe que o juiz não é qualquer coisa. Continuando, mas em contrapartida, em algumas igrejas, o diácono é inferiorizado, tá? Inferiorizado. Quase sai, né? Língua presa. Você vai ver que eu tenho uma língua presa, tem hora para eu falar com as coisas do trabalho, mas vamos lá. Provocando um desinteresse por este ofício tão importante na igreja. Por isso, destacamos a necessidade de uma visão mais clara de seus elevados privilégios e as suas funções. Interessante essa questão aqui, porque eu estou há 2 dias com algo na minha cabeça, porque essa questão que diz aqui assim, às vezes o diácono é tão inferiorizado na igreja que provoca a falta de interesse de alguém de ser consagrado a diácono. As pessoas às vezes querem ser pastor, mas eles não passam na cabeça, parece, que antes de chegar ao pastorado eu preciso passar pelo diaconato. A consagração que leva alguém direto ao pastorado no meu ponto de vista, ela é errada, porque biblicamente é passo a passo. Então aqui, o camarada já foi pastor, é errado. Tem gente que fala, eu quero ser presbítero, não quero ser diácono. É passo a passo, querido.
Ah, porque se for para ser diácono eu não venho para essa igreja. Ah, porque fulano falou para eu me consagrar direto a presbítero. Aí nós vamos ver no próprio livro essa questão aqui. Já vai chegar lá. Mas preste atenção. O que está na minha cabeça é que esses dias, ontem, eu falando com um jovem, fazendo curso, e ele falou assim, não quero ser diácono não, Deus me livre. Eu não entendi. Eu falei, mas por que você não quer? Ele não me explicou o porquê, mas falou que não quer ser. E ele falou para si que tinha medo de ser diácono. Ele falou assim, basta eu ser o irmãozinho lá da igreja mesmo, que mexe com isso, com aquilo, eu não vou dizer a função que, né? Mas você pode ser o baterista diácono, você pode ser o sonoplástico diácono. O diácono é uma função, mas que você pode exercer em diversas áreas. Por exemplo, tem o cabo, que é bombeiro, o cabo que é na área da informática. Então, você entendeu? Só que aquele jovem, isso ficou na minha cabeça e ainda está. Ele não queria ser diácono, ele não quer ser diácono. E é algo que me preocupa. Mas você vai entender por que me preocupa na continuação do livro. Vamos lá. Há igrejas pequenas com muitos diáconos e outras com quase nenhum. Na verdade, tem igreja que nem diácono tem. Eu conheço igreja que tem mais de 30 pessoas que não tem um diácono. Dando a continuidade. Algumas igrejas entendem diáconos como líder espiritual. Você lembra que eu falei que tem umas que colocam acima do que ele é? E ainda aquelas que fazem decidir apenas questões da natureza administrativa da igreja, que é uma das funções do diácono, cuidar das questões administrativas da igreja. Tá? Outras igrejas não analisam o candidato antes da consagração. Outras igrejas não analisam o candidato antes da consagração ou diácono. Tá? E outras ainda discutem se deve ou não consagrar diaconisa. É um certo machismo que predomina dentro da igreja. Existem igrejas que não consagram a diaconisa. Existem igrejas que não consagram a pastora porque na Bíblia não tem pastora. Só que na Bíblia também não tem brasileiro. Quer dizer que nós não vamos para o céu? Quer dizer que brasileiro não pode ser pastor, não pode ser crente? Não é algo assim sem lógica, sem sentido? Tem tanta coisa sem sentido no meio dessas igrejas que é mais questão de costume, mas eu não vou entrar nos méritos aqui, tá? Então, vamos lá. Apesar de tantas linhas de pensamento, faz-se necessário uma análise bíblica do assunto para melhorar ou para melhor compreensão da verdadeira função e atuação dessa figura tão importante no corpo da igreja, que é o diácono. Você acaba de ver a introdução do nosso livro, tá? Do nosso conteúdo. Agora, adentrando para o capítulo 1, eu quero ler com você. Na medida que eu for lendo, eu vou explicando, então preste bastante atenção. Ele me chamou, e agora? Se quer tremer as pernas. Por quê? Porque quando o pastor chama, olha, eu quero te consagrar, você fica, meu Deus, eu, pastor, não fica preocupado? Então está aqui, ó, ele me chamou, e agora? Esse ele me chamou que está se referindo tanto ao pastor como a Jesus, que direciona o pastor. O que eu devo fazer depois que recebo um chamado para tal função? Me preparar mais, procurar me qualificar mais. Tá? Conta-se que o jumentinho que conduziu Jesus na entrada triunfal de Jerusalém, conforme Lucas 19, versículo 28 ao 38, ficou muito entusiasmado com a aclamação popular. Depois de ser liberado por Jesus, correu a contar para sua mãe sobre a sua repetida fama. Ante a incredulidade da jumenta mãe, o filho, querendo demonstrar sua popularidade, entrou com estraçalhaço no meio aos mercadores da feira. Surpreendentemente, para o jumentinho, os feirantes espantaram-no com paus e pedras. Presta atenção nisso. Humilhado e desconsolado, o jumentinho voltou cabisbaixo e ouviu da velha jumenta sua mãe: Ah, meu filho, como foste bobinho! Não sabes que os aplausos eram para Jesus e que sem ele não vale nada? E que sem ele não vale nada, ou seja, sem ele não valemos nada.
Agora, permita-me dizer uma coisa para você. É preciso equilíbrio aqui. É preciso equilíbrio aqui. Por quê? Porque quando você pensa que as pessoas estão batendo um palco para você, você pode estar um caminho ao fracasso, ao desastre ministerial. Eu não sei se você já viu, mas tem pregadores que quando presta atenção, quando eles sobem na igreja, quando eles vão para a igreja, eles vão assim, até a nave da igreja, até no culto da igreja, assentam e ficam assim, todo humildezinho, mas quando eles pregam, depois de pregarem que Deus usa, revela a sua glória, eles descem da igreja como se fosse um pavão, eles descem da igreja como se fossem uns deuses. É uma transformação, né? Porque Deus usou, e eles acabam pegando a glória para ele. Um certo pregador dizia, se alguém chegar para você e dizer, nossa irmão, você pregou demais, você é o cara, você, entendeu? Goze daquele momento como se fosse o último, que de fato será o último, se você pegar a glória para você, que a glória não é sua, é dele. Eu, particularmente, professor Gustavo Marcos, já preguei em diversas igrejas, vários estados brasileiros nossos, sempre sou assim, procuro subir humilde e descer humilde, nunca peguei a glória para mim. Mas se tem uma coisa que eu tenho hoje, é daqueles pregadores que quando termina a pregação, ele fala, e aí, preguei bem? E aí, como é que eu preguei? Aí o cara faz o elogio, pois é, eu sou Deus. Tem gente que fala isso, eu prego demais, né? Também eu oro muito, eu jejuo muito, eu leio muito. Fala com isso, isso é bobeira. Não é você. É ele. Sem ele, o texto bíblico diz, nada podeis fazer. Não pegue a glória para você. Paulo diz, para que eu não me vangloriasse, foi-me dada uma espinha na carne. Porque foi-me dada tantas revelações que para eu não me vangloriar com isso, Deus colocou um inimigo, um adversário, um mensageiro de Satanás, para me esbofetar. Querido, não se exalte. Tudo que nós temos é por graça, favor merecido. Não é porque nós somos, é porque Ele é. Não é porque nós podemos, é porque Ele pode. Não é porque nós fazemos, não é porque comigo assim, eu sei que faço. Não, é porque Ele faz. Não pega glória para você. Senão você vai ficar igual esse jumentinho, frustrado, cabisbaixo, e vai sair debochado. Cuidado. Continuando. Nos dias atuais, muitos obreiros procuram receber os aplausos que na verdade são dirigidos a Cristo e a sua obra. Não pretendo desaprovar com estas palavras o ministério de ninguém. Porém, quando observo a obra de Deus e o procedimento de alguns de seus trabalhadores, vemos que existe algo fora dos princípios bíblicos. O que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo o seguinte: o livro está dizendo para nós isso, o livro está nos ensinando isso, que existem algumas pessoas que eles sobem no culto e querem ser estrela, e na verdade são até estrela. Eu conheço um pregador que é diácono, que ele prega demais e até estrela, só que não é pecado a estrela brilhar, não, a estrela tem que brilhar, só que a estrela não pode de forma alguma querer tomar o lugar do sol da justiça, querer tomar o lugar de Jesus. Lembre-se que a estrela, ela apenas revela Cristo. Revelou Cristo, ela tem que sumir. Entendeu? A Bíblia diz que a estrela estava mostrando para os magos onde estava o Senhor. Depois ela sumiu. A única função da estrela e o único motivo da estrela brilhar é por causa de Jesus. Ela tem que revelar Jesus. Ela não pode pegar a glória para ela. Ela não pode tentar ofuscar a luz do sol da justiça. Jesus é a luz do mundo. E não você, e não eu, e não nós. Você que vai ser diácono, não tente querer humilhar as pessoas, pisar nas pessoas.
porque você agora é diácono, o irmãozinho é apenas um membro, ou porque o irmão é apenas um auxiliar, e você é diácono. Não humilhe ninguém. Thomas Edison dizia: não humilhe ninguém hoje, porque você não sabe quem ele será amanhã. A Bíblia diz: os humilhados serão exaltados. Veja que nessas aulas eu vou trabalhar muito essa questão do caráter. Preste bastante atenção. Você vai ser um obreiro diferenciado. Toma posse dessa palavra. Hoje, muitos pregadores dizem que estão fazendo a vontade do Pai. Será que estão mesmo? Porém, dão prioridade aos grandes trabalhos, onde tem muita gente, onde a oferta é maior. O cara está agendado para pregar no congresso, mas ele foi chamado para pregar no congresso maior, a oferta é maior, ele vai. Está agendado para pregar numa igreja, mas ele foi chamado para pregar numa congregaçãozinha, marcou a agenda e tudo mais, mas bem naquele dia apareceu um convite para ele pregar numa sede, com mais gente, a oferta maior, o cara vai por ganância. Se tem uma coisa que o obreiro, que é o diácono, não pode ter, é ganância. Calma que nós vamos falar sobre isso. Olha só, aos de maior público, aos que oferecem. Você sabe que eu estou na página 11, né? Agora eu vou para a página 12. Oferta maior. Tais pessoas agem como seres intocáveis e qualquer comunicação é realizada através de seus assessores. O cara está tão grande. A estrela parece que já é o sol da justiça, que ele já não fala mais com as pessoas. É com os assessores. Juntamente com estes, identificamos ainda diversos obreiros, pastores, missionários da atualidade. Tá? Continuando aqui o nosso próximo parágrafo. Por isso, podemos nos questionar sobre quais as qualificações do obreiro para os dias atuais, as suas credenciais. Em diversas igrejas, percebe-se a prática da consagração de obreiros por vários motivos. Olha os motivos. Isso aqui que é triste. O cara não é consagrado porque foi chamado, porque tem dom, porque é cheio de fé, porque é cheio do Espírito Santo, porque é cheio da palavra. Não. Olha o motivo. Por ser um bom dizimista, para segurar o indivíduo que veio de outra igreja, e até por falta de opção, etc. Esta talvez seja a razão de tantos desastres na igreja atual, onde obreiros que não entendem o seu chamado para servir agem de forma equivocada. Agora, você já ouviu aquela frase: agora a cobra vai fumar? Então, agora, presta atenção. Algumas pessoas na igreja, eles são separados a obreiros, infelizmente, por questão de ser dizimista. Claro, ser dizimista é um dos primeiros passos para ser um bom obreiro, hoje, que a igreja instituiu. Aí você fala, mas quando nós lemos Atos, e até mesmo quando Paulo fala sobre como separar um diácono, ele não fala que tem que ser assim. E eu te digo, é verdade, ele não fala sobre ser um dizimista. Mas, de lá para cá, colocaram essa característica para ser um bom obreiro. E eles estão errados em adicionar isso na igreja? Não. Por quê? Porque a Bíblia diz que o que é ligado lá é ligado aqui, o que é ligado aqui é ligado lá. Mas, eu quero te dizer que eu já fui uma vez colocado de canto, de lado, simplesmente porque no mês da minha consagração, eu não dei o dízimo. Não foi porque eu quis algo proposital, foi porque eu não tinha dízimo para dar. Mas lá no caderninho eu não relatava meu nome como dizimista naquele mês. Aí não me consagraram porque eu não tinha dado dízimo naquele mês. E não foi só eu, outras pessoas também. E pensa num dia triste. Você vai ver isso na aula presencial que você vai assistir mais daqui a pouco. Tá? Outra questão. Para segurar um indivíduo que veio de outra igreja. Irmão, essa questão aqui de um pastor consagrar um obreiro só para segurar ele na igreja é a mesma coisa de uma pessoa que diz para você que não quer mais, que não quer viver com você, e você está insistindo. Aí você fala, não, vamos voltar, que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. É problema. Não vai dar certo.
É igual o obreiro, quando o obreiro não quer congregar mais com você também. Não adianta você ficar tentando segurar. Quanto mais você tenta segurar, pior é. Tem que deixar ir. Você entende? Esse negócio, vou dar um carro para fulano. É problema. E você que se aceita ser comprado na igreja, ser comprado pelo pastor, por posições na igreja, por um bom salário, querido, eu tenho uma péssima notícia para te dizer. Toda pessoa que aceita um bom salário, toda pessoa que se vende só por causa de um bom salário, ele é capaz de vender a sua alma para o diabo, só por um aumento. Cuidado, fique esperto. Então, assim, é muito importante você saber que você está sendo separado a obreiro, não porque não tem opção, não porque o pastor quer te segurar, não por causa disso e daquilo, mas porque você é capaz de servir, porque você é capaz de ser um ótimo servidor. Lembrando que a ideia central, primordial de um obreiro é exatamente essa: ser aprovado, é servir. A função primordial de um diácono não é ele ser o cara, não, é de servo. O pastor e o diácono, na verdade, eles andam lado a lado, porque tanto o diácono quanto o pastor, eles vieram ao mundo só para servir as pessoas. Aí você fala assim, mas professor, ultimamente não é isso que tem acontecido. Infelizmente, os pastores que nós vemos hoje, os obreiros que nós vemos hoje, são obreiros que pensam que eles são povo, e o povo sabe? O povo está aqui, ele está aqui, e não é. Na verdade é o contrário. Certa vez eu vi um acontecimento de um pastor que ele pegou a credencial dele, que lá estava escrito ministro do Evangelho, e ele tampava o nome Evangelho e chegava nos lugares e dava carteirada às pessoas dizendo assim: o senhor é ministro, respeita a autoridade. Pessoas despreparadas fazem isso. Pessoas que nunca souberam lidar com o poder se comportam assim. Cuidado. Nós devemos ser sim obreiros, mas obreiros aprovados. Tudo bem? Então não se venda por cargo. Isso é feio. Mais cedo ou mais tarde, sua consciência vai pesar. O maior tribunal do ser humano é a consciência. Mas receba de braços abertos. Receba de braços abertos as honras que lhe dão. Honras ao mérito. Sabe o que é honra ao mérito? É aquilo que você é honrado porque você é o que é, e não porque você tenta ser. Inclusive, falando em honra ao mérito, eu me lembro que no dia da minha primeira formatura, teve um pastor que ele comprou o título, pagou 450 de honra ao mérito eclesiástico. Sabe aquele diploma de doutor honorífico? Então, nosso pastor, professor, dono da universidade, falou: vou honrar o presidente fulano de tal com esse certificado. E ele contou para aquele obreiro, que era um pastor. Só para você entender, o meu professor, reitor da faculdade, ia honrar o presidente da convenção, pelo belíssimo trabalho que ele tem feito na convenção, de um certo ministério. E aquele irmão era o pastor anfitrião da igreja onde ia ser ministrado a formatura. Ele não era, de forma alguma, o presidente da convenção, mas era o presidente do campo. Quando o professor falou para ele dessa questão, ele falou assim: eu também quero. Ele: não, mas esse aqui é o pastor, tal, porque é o justo, né, tal, aquela coisa, né, que o senhor não faz, mas o senhor já vai receber o diploma de bacharelado. Ele: não, mas eu quero receber esse também. E de certo que o meu professor não quis levar para ele, pois ele conversou com outro pastor, porque na faculdade tinha dois donos, né, eram sócios. Então ele conversou com o outro, porque o professor não quis levar, então ele comprou com o outro. Não, foi uma bagunça. De certo que ele também recebeu o diploma de honra ao mérito eclesiástico. Então tem pessoas que são assim, eles são capazes de tudo para poder receber um título. Você deve receber título, honra, por aquilo que você é.
pessoas têm que reconhecer o que você é e não você tentar comprar as pessoas. Isso pega mal, né? Então, qual é o papel primordial do diácono? Servir. Esta aula aqui, se você entender isso, para mim já valeu tudo. Se você entender que a função principal do diácono é servir, a aula já valeu. Por quê? Você tem que entender que tem pessoas que falam assim: eu não vou fazer isso para ninguém, não vou fazer isso para Beltrano, não sei. Não. Você tem que entender que servir não é a Deus, é o próximo. Porque quando você é diácono e você serve o próximo com excelência, você está servindo a Deus. Porque o diácono, ele é exatamente um serviçal do povo. Agora, é bem verdade, que eu gosto de deixar bem claro isso aqui, que eu, como professor, e outros mais, nós devemos ensinar as pessoas a ser servo de Cristo para a igreja, e não servo da igreja para Cristo. Isso é uma grande diferença. E tem muitos pastores que têm ensinado os seus obreiros a servir a igreja, depois a Cristo. E não é assim. Nós devemos servir a Cristo. Servindo a Cristo, serve a igreja. Porque quando você trabalha para Cristo, com amor, você não tem dificuldade de receber ordem de ninguém. Porque você sabe que o seu chefe maior é Deus, é Cristo, é o eterno, é o soberano. Tá bom? Então eu espero que você tenha entendido aqui muita coisa. Espero que a sua mente esteja aí 100%, né? Na nossa próxima aula, nós vamos estar falando aqui sobre aprendendo com Jesus, o chamado do discípulo, tá? A prática da diaconia antes da instituição dos diáconos. Quando foi que aconteceu a instituição dos diáconos? Nós vimos ali, né, no capítulo 6 de Atos, mas antes do capítulo 6 já havia essa prática da diaconia. Nós vamos estudar sobre isso aqui, tá? Na próxima aula, se assim o Senhor permitir. Shalom, shalom, litriode, a paz e até breve.